pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é o relato de parto. A minha bebê nasceu no dia 22 de abril e eu vou dividir com vocês aqui tudo o que aconteceu no dia. Às vezes a gente planeja uma coisa e acontece uma coisa completamente diferente, mas desde o início da minha gestação eu falava, né? Quando as pessoas me perguntavam se eu ia querer parto normal ou cesariana, eu sempre deixava nas mãos de Deus. O que fosse da vontade dele seria a minha vontade também. Eu queria muito que fosse parto normal, como foi o meu primeiro filho, mas eu sempre deixei para ser da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a mais perfeita. E desde o início da minha gravidez eu já sabia que não ia ser uma gravidez muito fácil, porque na vida da gente a gente tem pessoas que perdem o tempo ou ganham o tempo, né, e dão de presente pra gente esse tempo em oração. Gente que levanta nas madrugadas e oram pelas nossas vidas, tanto aqui desse lado da telinha quanto aí desse lado que vocês estão também. Tem muitos de vocês que fazem isso por nós, que oram por mim, oram pela minha família, oraram pela minha gestação, pela saúde da minha filha, pela minha. Mas existem pessoas também que não têm esse bem no coração. E já havia sido revelado, desde antes de eu engravidar da Isabela, muitas coisas iam acontecer. Mesmo antes da Isabela nascer, muita gente não queria que isso acontecesse. Mas eu sempre disse que a vontade de Deus é maior e a vontade de Deus é perfeita. Tanto que quando eu engravidei, eu sabia que Deus ia, através da vida da minha filha, mostrar quão maravilhoso e quão grande é o poder dele, o querer dele está acima de qualquer coisa. Por isso mesmo que quando a gente descobriu o sexo do neném, eu me emocionei muito naquele vídeo, eu me emocionei muito naquele dia, tanto que até hoje, se eu ver o vídeo, eu ver aqueles balãozinhos rosa subindo, eu me emociono muito, tanto que eu tô querendo emocionar agora já. Então, me perdoe se tiver barulho de vento, porque a câmera tá perto da janela e tá ventando muito aqui. Então eu já sabia que Deus ia fazer tudo perfeito, como ele sempre fez até o momento. Então foi muito emocionante descobrir o sexo da Isabela daquela forma, junto com pessoas queridas, com gente presente na nossa vida. Nem todo mundo pôde estar presente no dia. Foi tudo tão rápido e eu, naquela ansiedade de saber o sexo, acabei não convidando tantas pessoas quanto eu queria ter convidado. Mas enfim, a Isabela ela nasceu de 40 semanas e 4 dias. Foi muita ansiedade até o dia do nascimento dela. Parece que a semana 39 e a semana 40 foram as semanas mais difíceis da gestação. Parece que elas pausaram ali e não saía do lugar nunca. Parecia que o dia de eu conhecer a minha filha não ia chegar nunca, 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 nunca. Então, foi realmente as 2 semanas mais difíceis da gestação. Foi a semana 39 e a semana 40. Desculpa, eu tava emocionada. Então, chegou o dia da Isabela nascer e foi um dia muito abençoado, apesar de todo o contratempo, de tudo que aconteceu no dia. No final tudo deu certo. É até um pouco difícil de eu estar aqui compartilhando isso com tantas pessoas. As pessoas com quem eu comentei a respeito foram pessoas mais próximas, porque foi um parto muito difícil. Apesar de eu já esperar que não fosse ser fácil, mas eu também não estava esperando por algo tão difícil e algo que fosse assim tão forte, né? Tão transformador. O que aconteceu? Na sexta-feira, no dia 21 de abril, às 7h30 da manhã, quando eu acordei, eu já despertei sentindo contrações. Então eu falei pro meu marido, olha, eu comecei a ter contrações e elas estão vindo de 4 em 4 minutos, mas eu vou continuar monitorando. Tinha um aplicativo no meu celular de contração
E eu comecei a monitorar por ali. E as contrações estavam diferentes da primeira vez, quando eu tive o Felipe. Estavam contrações que doíam. E a do Felipe era só uma cólicazinha assim nas costas. Não era essa dor que começava lá atrás e chegava cá na frente. Então a gente foi no médico, porque também era dia da avaliação, a cada 2 dias eu compartilhei isso com vocês no vídeo de diário de 40 semanas. E a Isabela tá dormindo aqui atrás. E a gente foi no médico para essa avaliação. E eu contei pro médico, né? Tava lá o Dr. Rafael, mais uma equipe maravilhosa dele lá. E eu fui examinada. A primeira moça que tentou me examinar, ela não conseguiu ver dilatação alguma. E a segunda que conseguiu, que me examinou, conseguiu ver que eu já estava de 2 centímetros de dilatação. Por isso as minhas contrações já começaram a ser doloridas. Me pediram pra vir pra casa, que a minha filha ainda não ia nascer naquele final de semana, que se até segunda-feira ela não nascesse, na segunda-feira mesmo era pra eu poder ir pro hospital já com as coisas, que eu ia ser internada. Então a gente voltou pra casa e eu naquela tristeza que ainda não era a hora. Mas aí eles falaram pra me fazer exercício, pra poder ver se ajudava a aumentar a dilatação, essas coisas assim. Eu não queria que meu parto fosse induzido, eu queria que meu parto fosse na hora que Deus quisesse que fosse, na hora que minha neném estivesse pronta pra sair. Eu não queria de forma alguma que fosse induzido, apesar da minha ansiedade toda, eu queria que fosse um parto totalmente normal, totalmente natural, assim. Fosse na hora de Deus, na hora dela. Então eu vim pra casa um pouquinho assim, pra baixo, né? Aí à noite a gente fez uma caminhada. Desculpa o barulho, gente, mas vai ter que ser gravado assim. Eu tenho que aproveitar o momento que a Isabela tá dormindo e o momento que dá pra me gravar, porque senão, se eu adiar mais um dia, vai ficar um pouquinho mais demorado sair esse vídeo. Então vai ter barulho de vento, barulho de gente cortando grama lá embaixo. Vai ser um pouquinho difícil, mas eu espero que vocês compreendam. Vocês são compreensíveis, eu sei. Então, a gente veio pra casa, eu fiz um monte de coisa, a gente foi no mercado, eu fiz um monte de coisa aquele dia. Aí a gente foi caminhar, eu dei, eu acho que uma volta de 2 quilômetros. Na verdade foram 2 voltas que eu dei de 1 quilômetro e pouquinho cada volta. E foram voltas naquele parque que eu falei com vocês, que eu compartilhei com vocês no último diário. Foram voltas muito difíceis, porque a cada 4 minutos me dava contração e contrações doloridas. Então, assim, todo mundo que passava achava que eu tava passando mal, então meu marido, não, ela só tá tendo contração, ela tá entrando no trabalho de parto, mas ainda não é hora e tal, a gente só tá caminhando pra poder adiantar o processo e tal. Toda vez que a gente parava, a gente tinha que explicar isso pra alguém, porque todo mundo se preocupava, a barriguda caminhando, parando porque tava sentindo dor, então as pessoas se preocupavam, né? Aí a gente veio pra casa, aí eu falei com meu marido assim, marido, eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, vou fazer meu cabelo, porque eu acho que a Isabela nasce esse final de semana, e se eu não me engano a gente vai pro hospital hoje ainda, porque tá ficando difícil. Eu acho que eu não vou conseguir passar a noite em casa sentindo a dor que eu tô sentindo, não. Aí ele, tá bom, aí eu tomei um banho, a gente ajeitou a casa, eu lavei o cabelo. Tá acordando. Aí eu lavei o cabelo, a gente arrumou a casa, a gente conferiu as malas, porque eu queria conferir e terminar de fazer a mala dele, porque a mala dele ainda não tava pronta, porque mala de homem é assim, né, só no último momento, aos 45 do segundo tempo. Aí eu falei assim, agora eu vou secar meu cabelo, pra gente poder dormir, descansar em paz, né? Se de madrugada for, da vontade de Deus, a Isabela vinha e a gente corre pro hospital. Ah, mas não esperou nem isso. Quando eu tava secando meu cabelo, as contrações estavam cada vez pior, cada vez pior. Quando eu terminei, eu tava terminando, eu falei com meu marido assim, amor, vai tomar um banho e se arrumar, porque eu vou terminar aqui, vou colocar uma roupa e a gente vai pro hospital, porque tá difícil. E foi assim que a gente fez. Eu terminei de fazer meu cabelo, ele se arrumou, eu me arrumei. A gente partiu pro hospital. Chegando no hospital, eu fui internada. O médico falou que eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação, mas que eu seria internada para poder ser monitorada durante a madrugada. Passamos a noite no hospital e não foi muito fácil, porque a gente não conseguiu descansar. Eu não deixei meu marido descansar, eu não consegui descansar, eu senti contração a noite todinha, mas não saía dos 2 centímetros de dilatação. Aí pela manhã o médico veio me examinar novamente e eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação.
Quando tava chegando perto de meio-dia, eu falei com meu marido assim, marido, chama a médica, porque eu tô começando a sentir vontade de fazer força. Que na vontade é vontade de fazer o número 2. Então eu sei que quando começa a dar vontade de fazer força é porque tá chegando a hora. Aí ele chamou a médica veio, mediu minha dilatação. Eu estava com 6 centímetros de dilatação. Então assim, coisa de poucos minutos, 2 já foi direto pra 6, porque um pouco antes ela já tinha ido lá medir e eu ainda estava com 2. Então foi coisa de 40 minutos, eu acho. Então, por volta de meio-dia, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Foi onde eu fui levada para poder aplicar a analgesia, porque as dores estavam bem fortes. E eu estava machucando meu marido, porque eu puxava ele contra, assim, pra ele fazer força. E tadinho, ele já tava com o corpo cansado. Nisso meu pai chegou, meu pai ficou desesperado. Ele corria de um lado pro outro, sem saber o que fazer. Ele perguntava pro meu marido, o que eu faço? Tem que chamar o médico. Aí meu marido, não, sogro, você tem que só me ajudar a segurar a mão dela aqui, porque a bichinha tá forte. Gente, eu socava a parede com dores tão fortes, assim, foi completamente diferente da primeira vez que eu ganhei neném. Quando eu fui ganhar o Felipe, foi completamente diferente. Eu não sentia nada quando eu ganhei o Felipe. E da Isabela parecia que o mundo tava acabando. Eu sentia tanta dor, tanta dor. E eu sabia que aquela dor ali ia ficar cada vez pior. Então, foi que eles aplicaram a analgesia e a dor diminuiu, assim, acalmou. Graças a Deus eu comecei a sentir as contrações, mas eu não sentia a dor. Então, assim, aliviou bastante. Foi quando eu consegui dormir um pouquinho. Quando eu despertei, a minha mãe e meu filho estavam chegando pra poder ficar lá perto da gente também. E aí eu já despertei sentindo dor. Porque a analgesia, ela não dura tanto tempo. Ela tem um prazo, acho que de 1h30, 2 horas. Aí ela começou cada contração que vinha um pouquinho mais doloridinha. Quando começou a vir insuportável, eu pedi meu marido pra chamar o médico. Eu falei assim, amor, chama o médico porque tá ficando difícil, eu vou querer aplicar analgesia de novo. Aí o médico veio, mediu e falou assim, você já tá com 7 centímetros. Então assim, não progrediu muita coisa de meio-dia até agora, você só aumentou 1 centímetro de dilatação. E saiu. Nisso que o médico saiu, as contrações começaram a vir em intervalo menor e duravam mais tempo. Elas começaram a durar de 45 segundos a 1 minuto e meio. Então elas estavam vindo assim. Já não era mais aquelas contrações de ensaio, já eram as contrações de verdade. Coisa de poucos minutos, de 7 centímetros já estava 9 centímetros. Aí eu falei com o doutor assim, doutor, eu quero analgesia, eu não tô aguentando, tá muito forte. Aí ele falou assim, não vai dar tempo, seu neném já tá saindo, a gente vai estourar a bolsa e o parto vai acontecer logo. Ele veio, estourou a bolsa. Nisso que ele estourou a bolsa, o neném já encaixou. Ela não estava encaixada nem nada, ela encaixou e já estava pronta para sair. Gente, foi tudo muito tão rápido que eu tinha levado câmera. Eu levei 2 câmeras, 2 tripé. Tinha o celular do meu pai, tinha o meu celular, o celular do meu marido. Eu tinha feito um plano de parto. Eu levei músicas para tocar no meu parto. Foi tudo tão rápido que não deu tempo nem de ninguém sair de dentro do quarto. Ficou todo mundo dentro do quarto. E dentro do quarto mesmo que eu estava, não era nem no quarto de parto, não. Não deu tempo nem de eu sair para o quarto de parto. Foi ele mesmo que entrou, a equipe médica. Ele falou, o neném vai nascer. E ficou aquele tumulto no quarto, minha mãe, meu filho, meu marido, meu pai, os médicos, a equipe toda. Aí a enfermeira começou a me levantar pra poder fazer, porque eu fazia força pra trás. Na hora que vinha a contração, eu doloria pra trás, assim. Aí ela me empurrava pra frente. Ela, não, você tem que levantar a cabeça pra frente, pra você fazer força pra frente. Aí
Aí eu levantei a cabeça e fazia pra frente e nada. Aí o médico nisso, toda vez que vinha a contração, eles aplicaram a ocitocina em mim assim que o médico estourou a bolsa, então as contrações assim, nem intervalo tinha mais. Aconteceu tudo muito rápido, não deu tempo de colocar a câmera pra gravar, não deu tempo de fazer nada. Meu marido, ele começou a se emocionar porque viu que tava nascendo nele na frente dele, aquela hora assim, do nada. Aí o médico começou a monitorar o coraçãozinho dela. Aí na terceira vez que eu tava fazendo a força já pra ela poder nascer, que ela já tava saindo já, o médico botou o aparelhinho e os batimentos cardíacos dela assim caíram. Então tava assim, tum, 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 e de repente tava tum, 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 muito devagar. Aí o médico olhou assustado assim pra equipe e falou assim: a gente precisa levar ela pra cesariana agora. A gente tem 5 minutos pra tirar esse neném, senão a gente vai perder esse neném. Então foi dali que eu sabia que ia ser difícil, que meu parto não ia ser do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei que fosse, mas que ia ser difícil e muito difícil, e que no final ia dar certo, que Deus não ia me desamparar. Então foi aí que eles me levaram correndo pra emergência. Minha mãe, meu marido, meu filho, meu pai, todos eles saíram correndo atrás da equipe enquanto eles me levavam pro centro cirúrgico. E eles tiveram 5 minutos para tirar a Isabela de dentro de mim. Quando a gente chegou no centro cirúrgico, não deu tempo do meu marido se vestir para poder me acompanhar. Não deu tempo deles me amarrarem, porque geralmente eles esticam o braço da gente e amarram para fazer uma cesariana. Não teve tempo para isso. Não teve tempo de aplicar a RAC aonde ela deveria ser aplicada. Então o anestesista, ele me avisou da falta de tempo, me disse que eu deveria ser muito forte, que era o momento de eu ser muito forte, que eu ia precisar disso, de força, que ele ia aplicar a RAC na sonda que estava aqui da analgesia, que não ia dar tempo da RAC pegar, que eu ia sentir toda a cirurgia para retirar do neném. Enquanto ele me explicava isso, a equipe médica montava, né, a mesa, colocava aquele tampão na minha frente e me limpava, né. E nisso eu tava consciente de tudo que tava acontecendo, tava com muito medo do que eu ia enfrentar, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo, porque tudo que tinha acontecido até o momento tinha sido a vontade de Deus, então não ia ser ali no último momento que eu ia perder meu bebê. Quando o médico pegou o bisturi para poder fazer o corte da cesariana, eu vi, tinha uma luminária, uma coisa assim em cima do centro cirúrgico de iluminação, e refletia tudo que estava acontecendo assim do outro lado daquele pano que eles colocam na nossa frente. Aí quando ele pegou o bisturi, eu virei o rosto assim, e eu senti todo o corte, eu senti tudo, toda a dor, porque ao mesmo tempo, como ele tinha aplicado anestesia, a analgesia antes de aplicar a RAC, a contração ela ia diminuindo, então eu sentia, gente, foi tudo muito rápido, assim, eu tô contando aqui, mas foi tudo muito rápido mesmo, pra vocês terem noção. Meu marido não assistiu o parto, não deu tempo, ele fez tudo correndo, todo mundo fez tudo correndo. Que quando ele chegou na sala, eles já estavam levando a Isabela correndo. Então assim, não deu tempo de nada, por isso que não gravou, por isso que foi difícil de eu chegar aqui pra contar isso pra vocês. Eu senti tudo, eu senti contração, ao mesmo tempo que ele tava me cortando, eu senti o corte, a dor do corte, que foi muito traumatizante isso. E eu senti eles retirando meu neném, eu senti tudo. Mas meu coração aliviou na hora que eu senti que ele tirou ela e eu ouvi o chorinho dela. E por aquela imagem, aquele reflexo que eu vi, a luz, eu vi que eles colocaram ela um pouquinho assim, acho que pra cortar o cordão umbilical em cima da minha barriga. Cortaram e nisso eles já levaram ela correndo pra outra sala. Aí meu marido foi acompanhando, ele nem entrou na sala pra ficar comigo, porque eu já tinha pedido pra ele não me acompanhar, que era pra ele acompanhar a neném. Aí ele foi, passou alguns minutos, eles trouxeram a Isabela pra mim.
Falaram que ela tava bem, que tinha dado tudo certo, que graças a Deus eles conseguiram tirar ela a tempo, ela não sofreu nada. Mas assim, foi muito, muito difícil mesmo. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele me fez forte para aquele momento. Não é um parto que eu fico feliz em lembrar, porque foi muito difícil. Mas Deus não me abandonou em momento algum. Eu fui muito forte. Eu acho que essa força veio de Deus realmente, porque eu acho que eu sozinha, sem Deus, sem o amor de Deus, sem a compaixão de Deus, eu não teria suportado tanta dor, tanta dificuldade. Mas eu falei com os médicos quando eles falaram assim que era pra me ser forte, porque não ia dar tempo da anestesia pegar. Eu só pensava de uma coisa, eu falei com eles, eu só salvo a minha filha. Não se preocupa com a minha dor, não se preocupa com nada, eu quero a minha filha viva. E a Isabela nasceu no dia 22 de abril, às 15h48 da tarde, num sábado. Eu não sei como é que tava o tempo lá fora, porque eu não, nem deu pra mim ver como é que tava o tempo, mas eu acho que tava um tempo bonito, sim. Ela tava pesando 3 kg, 395. Eu ouvi quando o médico falou assim, nossa, que neném grande, porque geralmente menininhas nascem pequenas, né, e magrinhas. Na maioria com menos de 3 quilos. E ela nasceu com 3,395, medindo 49 centímetros. E à noite, quando eu cheguei no quarto, eu lembro que depois do parto, assim, eu dormi, eu tava muito cansada e eu já sabia que minha filha tava bem. Então, e eu sabia que eu ia demorar um pouquinho pra subir, que eu ia ter que ficar em observação por algumas horas, eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá embaixo, eu não sei qual horário que eu subi pro quarto também, mas aí pra poder aliviar aquela ansiedade de subir, de ver meu marido, de ver meu pai, de ver minha filha, sabe, eu preferi dormir um pouquinho. E quando eu subi, assim, eles levaram ela pra poder eu conhecer, pra poder ficar com ela um pouquinho. E assim que eles colocaram a Isabela no peito, a Isabela mamou. Parecia que ela já sabia sugar. Ela assim, na hora que colocaram ela já veio mamando. E foi a coisa mais linda. Muito gordinha, muito delícia. Ela precisou ficar 2 dias a mais no hospital, então ela ficou internada e eu fiquei de acompanhante dela. Meu marido ficou lá com a gente também, acompanhando nós duas, porque eu sentia muita dor na cesariana pra poder levantar. Eu não sei se é porque eu nunca vi ninguém falando sobre essas coisas da cesariana, mas eu sentia muita dor pra levantar. Às vezes eu não conseguia levantar sozinha, tinha que alguém me levantar porque dói demais. Inclusive até hoje tá doendo muito. Doeu, queimou pra poder tirar os pontos, assim. É realmente mais difícil de recuperar do que um parto normal. Mas tudo que aconteceu, gente, eu dou graças a Deus, porque foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Então foi uma experiência para poder me fortalecer, para eu poder manter a minha fé em Deus mais firme e confiar mais nele, porque quando a gente confia dá certo. E é isso, agora minha bebezinha tá aqui, ela é uma criança maravilhosa. Eu vou contar pra vocês que eu não tenho do que reclamar, eu não tenho cansaço, eu não tenho como chegar aqui e falar que eu tô estressada, porque meu neném chora muito. Ela é uma bênção, ela dorme a noite toda, ela não chora, ela mama bem, ela é muito preciosa, assim, muito maravilhosa. Completamente tudo, desde o parto, da gravidez e do pós, assim, eu e o neném, assim, foi tudo muito diferente do primeiro filho.
O primeiro filho eu tive uma gravidez tranquila, um parto tranquilo, e ele foi muito, muito chorão, muita cólica, muito me chupetando, muito tudo. E a Isabela é completamente o contrário. Ela é muito calma, tanto que ela tá dormindo aqui, ó, vai dar 4 horas da tarde, ela tá dormindo desde meio-dia. Então, olha, gente, desculpa se eu me emocionei, foi um vídeo um pouquinho difícil pra poder compartilhar com vocês, por isso que eu demorei tanto. Mas eu espero que vocês tenham compreendido depois do que eu falei pra vocês aqui, porque foi realmente difícil. Não foi uma cesariana que todo mundo tem, uma cesariana sonhada, que acontece tudo magicamente. Não foi assim o meu parto, também não foi um parto normal, tranquilo, ou um parto normal, agitado. Eu só sei que eu tive um pouco dos dois e foi bem punk. Mas Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, e graças a Deus que minha filha tá aqui comigo hoje, saudável. E nós estamos muito felizes com a chegada dela, né? O nosso lar, ele só melhorou. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês o tour do quarto que vocês tanto pediram. Eu não esqueci do tour. Eu vou gravar agora, depois desse vídeo, e vou trazer pra vocês na próxima semana. Bom, fiquem com Deus, olha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.